E assim, é sempre bom a gente ter uma referência de onde começar, certo? Quando eu digo isso, eu quero dizer o seguinte. Por onde a gente pode começar a pensar, teoricamente, tudo isso aqui, certo? Lei dos cossenos. Sabe por que a gente pode começar a pensar por ele? Porque a lei dos cossenos, ela tem duas teorias dentro delas, que você conhece bastante, que é a própria lei dos cossenos e o teorema de Pitágoras. Ah, mas como assim, Matheus? Ó, veja bem, vamos fazer um link entre as duas aqui. Ó. Olha lá. Existe um link entre essas duas aqui, por mais que você não possa estar percebendo. Por quê? Vamos supor esse triângulo aqui, ó. Né? Você percebe que ele é um triângulo retângulo, né? Ele tem um ângulo reto aqui, né? Um ângulo de 90 graus. Vamos mostrar ele aqui, ó. Mas também o que isso tem a ver com vetor? Tem muito a ver com vetor. Você pode pensar, ó, que uma pessoa saiu daquele ponto ali, veio até aqui, ó, certo? E depois subiu, certo? Olha lá. Veio até aqui, ó. Qual que é o vetor resultante? Esse aqui. Não vou nem colocar ele. É esse vetor aqui. Vou só colocar o nome deles aqui, ó, para você associar aqui. Certo? Vou chamar de A. Certo? Aqui eu vou chamar de B. Ok. Esse cara aqui, no caso, vai ser S. Certo? Olha aqui. Perceba que esse ângulo aqui, ó, vou apagar isso daqui. Já entenderam que existe uma relação, né? Ó, esse ângulo aqui, ó, ou esse símbolo aqui que você está vendo, é o símbolo alfa, né? Uma letra grega. Ela significa esse ângulo aqui, ó. Vamos colocar ele lá. Aqui, ó. Olha lá, certo? É sempre o ângulo, esse ângulo alfa aqui que ele está representando aqui na lei dos cossenos, é sempre esse ângulo que existe entre esses dois, nesse caso aqui, esses dois catetos, né, você já deve conhecer, e esses, ou agora nessa aula, esses dois vetores aqui. É o ângulo entre os dois vetores que vão ter, somando-se, o vetor resultante, certo? Olha lá, como que eu consigo esse valor aqui para a lei dos cossenos? Olha lá, S ao quadrado, no caso esse cara aqui, ele é o quadrado desse vetor aqui, né, do módulo desse vetor aqui, mais o quadrado do módulo desse vetor aqui, o número mesmo que representa ele, menos 2 vezes ele, cosseno do ângulo entre eles. Mas peraí, qual que é o cosseno entre esses dois vetores aqui? É 90 graus. Olha lá. Né? Agora, de início, você precisa relembrar que o cosseno de 90 graus ele é zero. Ah, Matheus, então se o cosseno de 90 graus ele é zero, então quer dizer que esse termo aqui vai dar zero, né? Nesse caso em particular aqui, né? Que é, na verdade, ó, esse caso aqui, ó, que a gente já estava analisando, certo? Certo? Olha lá. Ok? Então, a gente cai na lei no teorema de Pitágoras, né? Porque se isso aqui dá zero, ó, olha lá, se aqui deu zero, a gente automaticamente vai cair aqui, ó. Teorema de Pitágoras, ó. Por quê? Porque é o que sobra isso aqui, ó. Que é exatamente igual ao teorema de Pitágoras. Então você pode pensar que o teorema de Pitágoras ele parte da lei dos cossenos. E parte mesmo. Certo? Olha lá. Nesse caso aqui. Certo? Então, para a gente saber esse carinha aqui, a gente simplesmente tem que pegar o módulo desse com o módulo desse. Né? Acho que a maioria esmagadora de vocês já sabem disso. Certo? Né? Assim eu espero. Ok? Então você perceba que nesse caso em particular eu poderia usar o próprio teorema de Pitágoras, quando eu tenho um ângulo reto, porque aí o ângulo aqui dá zero. Ah, Matheus, mas espera aí, você falou um caso lá, ó, isso aqui não dava 90 graus. Ó. E é esse caso aqui, mas vamos demonstrar aqui na teoria. Aqui, ó. Você mostrou um caso aqui que isso aqui não dá 90 graus, esse ângulo aqui dá maior. Vamos supor que esse ângulo aqui, né, alfa, ele tenha 120 graus. Né? Como é que eu faço isso? Né? Porque quando eu coloco o cosseno de 120 graus aqui, isso aqui não vai dar zero. Aí, meu amigo, aí você vai ter um pouquinho mais de trabalho. Você vai resolver essa equação aqui. Digamos assim, isso aqui você já tinha, porque você ia fazer com isso aqui. Né? Pensando assim. Né? Seria mais fácil você fazer. Você só vai ter que usar isso aqui. Pra você saber o módulo desse vetor resultante aqui. Ó. Né? Olha lá. Que é, no caso, isso daqui. Ó. Quando eu tenho um ângulo que ele é diferente de 90 graus, né? Pode ser maior que 90 graus, pode ser menor que 90 graus, aí eu uso a lei dos cossenos para saber fazer, né? Para conseguir achar esse valor aqui, certo? Isso é importante, hein? Olha lá. Aí você tem que usar a teoria como um todo. Vamos representar aqui. Na verdade, eu vou pegar daqui, ó. Vou colocar aqui. Ó,
Aqui eu tenho um ângulo, certo? Primeiro eu vou colocar o vetor aqui para vocês saberem direitinho. Assim, tem várias maneiras, né? Mas eu vou colocar dessa maneira, ó. O vetor aqui, né? E outro vetor vem aqui, ó. Ó, um detalhinho que você já deve ter percebido, ó. Quando, por exemplo, você tem... Deixa eu só apagar isso aqui, ó. Pra não atrapalhar a gente, pra não ficar muito... Opa, muito poluída a tela. Ó, quando você tem dois vetores, você pode ter percebido o seguinte. Como é o caso aqui, ó. Olha lá, tem um vetor aqui, certo? E eu tenho um vetor qualquer aqui. Quando eu quero somar os dois, vocês já perceberam o seguinte. Né? A gente costuma falar, por exemplo, pelo menos eu aprendi assim na faculdade, né? A gente costuma dizer que para a gente somar dois vetores, a gente precisa colocar a bundinha de um na cabecinha do outro, certo? É assim mesmo que fala. Ó, aqui eu tenho a cabecinha dele aqui, ó, por exemplo. Para me somar ele com esse aqui, eu coloco a bundinha desse aqui, do verdinho aqui, com a cabecinha do outro. Sempre você somar vetores é assim. Né? Na prática isso dá certo também, quando você está resolvendo os problemas lá, você vai ver que é assim também, né? Assim, o cara que vai, ou a pessoa, a mulher que vai fazer o problema para você lá, ela sabe disso, ela precisa fazer isso. Então, se somar vetores, pode ser 1 milhão de vetores, você vai sempre colocando a bundinha de um na cabecinha do outro. Beleza. Só um detalhe, certo? Você já deve ter percebido, ou você já deve saber. Agora, continuando aqui, ó, de novo, ó, a cabecinha na bundinha, aí esse aqui é o vetor resultante, ó. Vou colocar aqui, ó. Né? Sempre o início, né? E depois o fim, né? Olha lá. Certo? Então, beleza, ó. Eu tenho um ângulo aqui, ó. Que aqui é bem lógico. Esse ângulo é maior do que 90 graus. Então, de fato, eu não posso simplesmente usar o teorema de Pitágoras. Já me complica um pouquinho a vida, mas eu tenho a lei dos cossenos para me ajudar. Né? Aí eu uso aqui, certo? E aí não tem muito o que eu falar mesmo. Entende? Não tem muito segredo, ó. Posso chamar isso aqui de A. Posso chamar isso aqui de B. Certo? Esse aqui é o meu S, de novo. Certo? A diferença aqui, a diferença... Agora o que vai mudar aqui, galera, é a geometria, certo? É como esses vetores estão postos no espaço, seja ele tridimensional, quadridimensional, multidimensional, certo? Duas dimensões que você vai ver sempre quando você estiver resolvendo os problemas. É isso, certo? Aí você usa a lei dos cossenos aqui, né? Sendo esse ângulo alfa aqui, sempre esse ângulo entre os dois vetores que você está somando aqui. Certo? Olha lá. Né? A lei dos senos, galera, assim, a gente não usa diretamente. Tá? Acho que assim, eu coloquei aqui mais como assim, mais como um complemento. Mas eu, assim, eu tô no 8º período de física, né, quase me formando, praticamente já me formei. Agora a pandemia ferrou um pouco, né, mas eu não usei tanto a lei dos senos, né? Eu uso mais para umas coisas mais pesadas. A não ser que você vai lá fazer ITA da vida, lá fazer as provas finais da USP lá, aí você pode até ver isso aí, mas eu, para falar a verdade, eu usei mais a lei dos cossenos. Essas relações aqui você usa como bebe água, entendeu? Você está bebendo água, você usa isso aqui, certo? Que é o que a gente vai ver agora. E teorema de Pitágoras, quando você está falando de vetores, quando você está falando, né, de leis de Newton, porque força, por exemplo, relembrando aqui, força é um vetor. Então, você vai mexer muito com ele lá na dinâmica, certo? Mas agora, né, indo em frente, você deve ter pensado o seguinte, mas, Matheus, e esse caso aqui, hein? Aqui eu não tenho só dois vetores, né? Porque, por exemplo, tanto na lei dos cossenos aqui, ó, né, e tanto no teorema de Pitágoras, certo? Aqui na lei dos senos, esse C aqui vai acabar sendo o vetor resultante também, então, né, vai dar na mesma. Como que eu faço para achar isso aqui, hein, Matheus? Eu tenho 3 vetores aqui, né? E como eu já mesmo já disse para vocês, eu poderia ter mais vetores aqui, ó. Vou colocar um preto aqui para mudar a cor. Olha lá, poderia ter mais aqui, poderia subir, poderia, entende? Poderia infinito com isso aqui, né? E nas 3 dimensões também, não só nas duas, mas eu poderia subir aqui. Aí eu te pergunto, mas como que eu vou calcular isso então, Matheus? Se tanto a lei dos cossenos, né, quanto o Pitágoras, ele só me dá a opção de 2 vetores aqui. Aí que existe um processo, né? O ser humano tão inteligente que é, ele falou assim, ó, se eu consigo resolver aqui, ó, por lei de Pitágoras ou lei dos cossenos, né, principalmente pela lei dos Pitágoras, que é a mais fácil, se eu consigo resolver por isso daqui, eu posso fazer com que toda essa conformação geométrica de vetores aqui se transforme em um caso como esse daqui, ó. Matheus, mas como que faz isso? Componente desses vetores, né? Você precisa achar as componentes desses vetores aqui em um plano que você estabelece. Matheus do céu, de onde você tira esses componentes? Ou melhor dizendo, como você chega nesses componentes?
Eu posso te dizer agora que ela está atrelado, né, às relações trigonométricas. É por isso até que você aprende bastante relação trigonométrica no ensino médio, está aprendendo aqui. É muito importante. Através do cosseno, né, do seno e da tangente, você acha esses componentes. Compreende quem, Matheus? Desses vetores aqui, ó. Vou representar para vocês aqui, quer ver? Rapidinho. Vou apagar aqui para a gente fazer essa conformação aqui. Tem que ver se o software vai deixar eu fazer isso. Vou ter que apagar um por um, galera. Vou cortar o vídeo não, bom que vocês dão uma respirada aí. Aqui dá para fazer isso, hein? Aí, ó. Olha lá, então vamos imaginar de novo, ó, no nosso caso aqui, esse vetor, né, representa aí, vamos ver, representa agora a velocidade, certo? A velocidade ela precisa de um modo, de uma direção, de um sentido, tá? Olha lá, o carinha, ele saiu daqui e deu um carreirão para cá com uma velocidade constante aqui de 2 metros por segundo. Aí ele foi aqui, ó, nessa direção aqui, ó, certo? Depois, por exemplo, ele alterou a direção da sua velocidade e veio para cá, nesse sentido aqui. Depois ele alterou a direção dele de novo e foi lá para cima, certo? Como eu já disse, as nossas teorias que a gente conhece até agora aqui não suportam fazer isso aqui. Como é que eu vou usar Pitágoras num tanto de vetor, num tanto de catetos desse jeito aqui? Não tem como, nem pode chamar de catetos, né? Mas, eu posso me utilizar do quê? De novo, repito, de componentes dos vetores. Ó, vou colocar aqui para vocês verem. O que são esses tal desses componentes? Ó, vou subir um plano aqui, ó. Matheus, o que é esse plano aí? É o plano cartesiano. Isso. Olha lá. Y. Certo? X. Ó. Já mostrei isso em outras aulas, hein? Eixo das abscissas aqui. Eixo das coordenadas aqui. Das ordenadas. Eu costumo falar coordenadas. É ordenadas. Certo? Perceba que esse plano em si, ó, ele tem um ângulo de 90 graus entre os seus eixos constituintes. Ó. Não tem? Né? O eixo X, ó, ele não faz um ângulo de 90 graus em relação ao eixo Y? Aqui. Como é que faz isso? Né? Olha lá. Um ângulo de 90 graus, um ângulo reto aqui. Já não está dando a cara disso aqui? Ó? Ah, Matheus, então, peraí, então você está querendo dizer que eu posso... a sombra, digamos, desse vetor aqui, né? E a sombra dele aqui, eu posso fazer uma gambiarra aí de modo que eu possa, então, somar esses vetores pelas componentes aqui, nesses eixos aqui, de modo que eu tenha um ângulo de 90 graus aqui, e aí que no futuro eu posso usar Pitágoras. Aí, eu até me arrepio. É claro, entende? Ah, me arrepiei mesmo. Ó, se você vir aqui, ó, vamos colocar a componente em x desse vetor preto aqui, ó. Olha lá, em x, vai. Olha lá. Esse é o componente em x dele, ó. Olha lá, será que a minha mão é precisa? Olha lá, a sombrinha dele tá aqui certinho. Imagina que se eu tivesse um sol aqui, ó. Ó, se eu tivesse um sol aqui, certo? E esse sol pegasse, batesse nesse vetor preto aqui e a sombra dele caísse aqui em cima no eixo X, ó, isso aqui seria a projeção dele, a componente dele no eixo X. Então, por exemplo, eu vou chamar aqui, ó, esse vetor de vetor A, certo? Olha lá. Então, esse componente aqui vai ser a x, certo? Vamos pegar o componente dele agora aqui na vertical. Esse daqui bem certinho, ó. Aí, né? Vocês entenderam. Agora, como se eu pegasse esse sol aqui, vem cá, sol, ele não quer vir aqui. Olha lá, acabei voltando aqui. Às vezes eu apanho desse software aqui, ó. Ó. Vamos pegar outro sol. Agora, como se eu pegasse esse sol e colocasse ele aqui, ó. Né? Imagina que os raios de luz aqui batem reto aqui, ó, nesse vetor aqui. E a sombra desse vetor nessa parede aqui, no caso, o meu eixo X, seria a componente dele em X. Certo? Aqui, ó. Vamos lá, vamos apanhar um pouquinho do software aqui, ó. A em Y. Certo?
Perceba que agora o ângulo entre esses dois componentes aqui é 90 graus. Opa, então estou chegando aqui. Ah, então detalhe. Eu vou fazer isso com todos eles? Exatamente. Eu vou fazer isso com todas as componentes que eu estou analisando aqui agora. Olha lá, componente aqui do eixo X, desse vetor aqui, que eu posso chamar de C, ela vai fazer a mesma coisa. Olha lá, vai sair mais ou menos aqui, ó. Olha lá. Vamos colocar em vermelho para bater, né? Olha lá, ele vem aqui, olha lá a projeção dele mais ou menos aqui. Lá na outra, ó, ele começa mais ou menos aqui, ó. Olha lá, e vem até aqui em cima, ó lá. Vocês estão entendendo que agora eu estou fazendo com que todos esses vetores, que eram muitos, se tornem projetados em apenas dois eixos, de modo que eu possa trabalhar aqui com, por exemplo, Pitágoras, que eu sei trabalhar. Está entendendo? Quer ver? Vamos ver melhor isso aqui ainda. Aqui, ó. Veja bem, ó. Nesse software aqui tem o que eu quis representar para vocês lá atrás, né? Com muito custo. Olha lá, plano cartesiano, Y e X. Os vetores aqui, ó. PET Colorado, tá? É um site que tem várias simulações dessa daqui. É só você pesquisar no Google, PHET, P-H-E-T, né, que você vai achar lá. Depois eu faço uma aula ou gravo alguma coisa para falar sobre essas simulações. Mas enfim, ó, continuando aqui, ó. Vou colocar o vetor A aqui, ó. Aqui já me dá os nomes, certo? Faz um ângulo de 53 ali. Vou colocar mais ou menos aqui, ó. Certo? Ah, pode ser um deslocamento. O cara saiu daqui, foi até aqui. Depois ele veio para cá, certo? O meu objetivo, no final das contas, como eu já disse, é saber o vetor resultante disso, né? Saber o vetor soma desse vetor aqui, da soma desses dois vetores. Beleza, que seria isso aqui no caso, né? Ó. Né? Mas como eu já disse, quando eu tenho mais de um vetor, né, isso já dificulta. Vamos usar dois vetores aqui para a gente conseguir ter mais facilidade em entender. Né? Olha lá, então tem o vetor A e o vetor B. Qual que é a outra maneira então de eu pegar a soma deles? Componentes, como eu já falei. Olha lá, vamos colocar as componentes dele aqui. Olha lá, o software já dá, ele já calcula, digamos assim, né, as projeções deles aqui, né, e o módulo dele. Né? O módulo a gente já vai saber, geralmente o problema vai te dar o módulo, né? Aí você vai ter que ver as projeções para poder saber uma resposta em determinada direção, certo? Cai muito isso, pergunta muito isso, vocês vão entender ainda, certo? Perceba, então quer dizer que eu posso trabalhar em termos de soma com a soma das componentes. Ah lá, qual que é a soma dessas componentes aqui? Desse vetor com esse vetor no eixo X? Vamos ver. Olha lá, 10 mais 15, ó. Nesse caso eu vou ter 25. Vamos colocar que é 25 metros, né? Para facilitar a nossa vida aqui, né? A unidade é 25 metros. E a soma dos componentes dele aqui em Y, dos dois mesmo, somos dois, olha lá, 10 mais 5, 15. 15 metros. Certo? Então agora, bota a cabeça para pensar. Eu tenho um vetor aqui, certo? Eu tenho um vetor aqui, posso pensar que aqui é um vetor, ó, cujo módulo, cujo tamanho é 15 metros, né? Ignore a tortura dele aí. Olha lá. E aqui é 25 metros, certo? Agora, o que me impede de eu virar, por exemplo, esse vetor aqui? Eu vou voltar lá para o outro software, senão vai ficar meio atrapalhado. Tem o Bassense, certo? O que me impede, ó, de eu fazer isso aqui agora? Deixa eu apagar isso aqui. Impede de eu fazer isso daqui, ó. Esse vetor aqui, ó, como eu vi lá, ele tem 15 metros, né? Lá. Tem 15 metros aqui e 25 aqui, certo? Eu posso fazer dessa maneira. 15 metros para baixo, certo? Não faz diferença se esse vetor aponta para cima ou se ele aponta para baixo, né? O outro vetor, que é a projeção no eixo X, ele já aponta para cá, ó, né? Que é os 25 metros. Tá entendendo? Você tá entendendo onde eu quero chegar, ó? 15 metros, ó. E aqui, ó, 25 metros. Entende que não importa, olha lá, ó, repito de novo, não importa que a soma desses vetores eu possa apontar eles para cá, lá,
Posso pegar aqui e apontar eles para cá, ó. Não importa, em termos de matemática, isso não faz diferença. Eu posso apontar esse cara para cá. E aí, ó, colocar a cabecinha desse vetor na bundinha desse vetor aqui. E aí, qual que é o resultado disso? Olha lá, vamos ver? O resultado disso é uma coisa parecida com isso daqui, ó. Até coloquei aqui, ó. Vou deixar aqui para representar. E é um vetor resultante aqui, ó. Vou colocar de verdinho, cor do estudário. Olha lá. Mateus, mas então quer dizer que agora ele tem 90 graus aqui, ó. Isso. E quem que eu posso usar agora? Pitágoras. Nela. Vou usar Pitágoras aqui agora para fazer essa conta. Certo? Então você partiu, veja bem, você partiu de dois vetores agora. É claro, você poderia usar a lei dos cossenos aqui, né? Mas você também poderia ter três vetores aqui, ó. Né? Como a gente já viu, você poderia ter três vetores aqui, ó. E as componentes deles vão sendo somadas aqui, ó. Só que você perceba que no final de contas, quando você tira as componentes, ó, eles vão ter 90 graus entre si, né? E não importa como ele aponta, você pode pensar em termos do teorema de Pitágoras. Entende a questão? Pelas componentes, olha lá. Olha lá, aqui a diferença é que você vai subtrair esses vetores aqui, né? Você tem 15 para cá, menos 9, ó, certo? Se eu voltar aqui nesse vetor, ó, o deslocamento dele líquido, no caso, vai ser daqui até aqui apenas. Lá. Aí você vai tirar os 25 menos 5, vai ficar 20 no final das contas, o líquido. Tá entendendo a questão? Aí você pode se perguntar, mas Mateus, como que eu pego as componentes desses vetores, então? Se assim é mais fácil, né? Quando eu não sei calcular por Pitágoras ou por lei dos cossenos, quando tem vários vetores ou coisa do tipo, como que eu faço para ter essas componentes aqui? Relações trigonométricas, certo? Olha lá. Essas daqui. Ó, essa aula vai demorar um pouquinho mesmo, porque é muito importante. Se vocês dominarem isso aqui, esses conceitos, vocês vão ter muita facilidade para trabalhar com vetor e para trabalhar com a maioria dos problemas que vocês vão resolver. 90% dos problemas que você vai resolver, que envolva vetor, que envolva força, que envolva velocidade, se vocês manjarem isso daqui certinho, vocês vão ter uma facilidade quase que próximo de 100% para resolver essas questões. Se você for atento ali, se você for esforçado também. Certo? Olha lá, as relações trigonométricas que te ajudam a conseguir ter as projeções de um vetor. Vou voltar aqui, ó. São essas daqui, né? Retornar em outra simulação aqui, ó. E aqui é o famoso círculo trigonométrico, né? Que vocês estão cansados de saber, né? Para quem não sabe ou não se lembra, está relembrando agora. Ó, o círculo trigonométrico, ele tem raio unitário, né? Raio de valor 1, ó lá. Ele não varia esse raio, né? Por isso que a gente consegue analisar bonitinho aqui, ó. Veja bem, à medida que eu vou aumentando aqui, ó, eu vou variando o ângulo, lá 90 graus, certo? 180, lá 270, são os famosos ângulos, né? Os ângulos importantes lá que você tem que saber, relembrar lá, né? E os respectivos valores dele em radianos, né? Para você poder resolver os problemas lá. E veja bem, ó, para relembrar, cosseno de θ, ele é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, né? Lá que é o x. Quem que é o meu x aqui? O x é o eixo x aqui, ó, né? Geralmente é o que a gente quer encontrar. Agora, bota o olho aqui agora e tenha um insight, que eu tenho certeza que você vai ter. Perceba, ó, eu não poderia dizer, ó, excluir isso aqui, ó. Eu não poderia dizer que isso aqui, ó, pode ser um vetor qualquer, ó, certo? Um vetorzinho preto aqui, ó. Olha só, hein? Eu não poderia dizer que isso aqui é um vetor azul, né? Eu poderia dizer que a pessoa sai daqui do centro aqui, vai pra cá, ok? Sobe aqui e morre aqui no pontinho vermelho aqui, eu não poderia dizer isso. Aí eu te pergunto, qual que é o vetor resultante disso? Aqui, ó. Olha lá. Ignorem a tortura aqui por escrever isso aqui. Esse seria o vetor resultante, que nesse caso aqui quem é? A minha hipotenusa, que aqui nesse caso em particular que a gente está falando é 1. Então, fazendo o link lá, eu estou querendo dizer que, para você, por exemplo, ó, desse vetor aqui, que é a minha hipotenusa, para você conseguir a projeção dela no eixo x, você vai ter que invocar o cosseno. Por quê? Aqui, ó. Porque o cosseno tem na própria definição dele, geometricamente falando, esse cateto adjacente, né? E que geralmente
dependendo do eixo de coordenadas, né, que você estabelece, né, mas sempre vai ser para você que está fazendo vestibular Enem, né, ele te dá a projeção no eixo X. Ó. Porque, veja bem, se você isolar esse X aqui, ó, né, você tem que, nesse caso em particular, ó lá, que o meu X, ó, ele é igual, né, ó lá, a 1 vezes o cosseno desse ângulo θ aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó. Tá entendendo? Então, a projeção no eixo x de qualquer vetor, ele é o módulo desse vetor, certo? Que no caso aqui é 1, né? Olha lá, o módulo desse vetor, né? Vezes o cosseno do ângulo que esse vetor faz com aquele eixo que você quer projetar, né? No caso aqui, ó, nessas nossas projeções, ó, não é, tá aqui mesmo. Olha lá, que no caso aqui, olha lá, é essa daqui, ó. Para você conseguir, aqui até deixei aqui, ó, para você conseguir essa projeção aqui, você tem que saber o ângulo que está aqui. No caso, o ângulo aqui é 45 graus, ó. Então, a projeção aqui vai ser, olha lá, o A em x, ó, ele é igual ao módulo de A, certo? Vezes o cosseno, certo? De θ, né? Que no caso aqui o cosseno de 45 graus que você coloca aqui, certo? Aí você já pode imaginar o seguinte. Então quer dizer, Matheus, né? Relembrando, que o meu seno, olha lá, ele vai ser o contrário, porque o seno de θ, né? O seno desse ângulo θ aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Olha lá, o seno desse ângulo θ, olha lá, θ aqui, ele é igual ao cateto oposto, que nesse caso em particular, ela é o outro cateto, o cateto oposto a esse ângulo, é a projeção dele no eixo x, né? Porque não importa se esse vetor aqui ele está aqui, ou se esse vetor ele está aqui, ó. Não faz diferença. Compreende? Ó? Olha lá. Aí não vai apontar aí não vai importar se esse vetor está apontando para cá, ou se ele está apontando para cá, ó, de modo que eu posso fazer a bundinha de um na cabecinha do outro, né? E aí eu tenho um vetor resultante aqui, certo? Não importa. Olha lá. Então, para você conseguir a projeção de um vetor qualquer, no caso esse vetor S aqui, ó, né? A projeção desse vetor no eixo Y, você vai usar, então, o seno. Você vai ter que invocar o seno, certo? Né? Que no caso aqui vai ser, ó, colocando aqui, lá, Y, né? É igual a 1 vezes o seno de θ, né? Que é na nossa projeção, que é na nossa simulação aqui, ó. Olha lá. Esse vetor aqui, ó. Certo? Seria esse vetor aqui. Né? Vamos escrever lá, ó. Não vamos ter preguiça. Olha lá. A em Y é igual, olha lá, a A vezes o seno de θ, certo? O seno de θ aqui no caso é 45 graus. Né? Aí não importa. Esse vetor pode estar aqui, olha lá, certo? Esse vetor aqui pode estar aqui, não importa. Né? E aí acaba sendo aqui, se você migrar esse vetor para cá, olha lá, aí é cabecinha na bundinha aqui, né? E aí você pode usar Pitágoras para resolver esse problema aqui agora, certo? Né? É que aqui eu tinha um vetor só. Você fala, mas aqui não precisa, né, Matheus? Aqui eu já podia usar Pitágoras de uma vez só, é claro. Mas talvez você não tinha os outros componentes aqui, né? Por exemplo, ele te dá só a hipotenusa, mas não te dá o cateto oposto, ele não te dá o cateto adjacente. Então você precisa saber disso aqui para você resolver, até para resolver de um vetor só. A questão das relações trigonométricas, você precisa saber até para resolver uma só. Mas aí quando você tem vários vetores, você já sabe agora como resolver. Né? Lá, você tem um aqui, ó. Olha lá. Busca a projeção dele aqui, né? Ela vai buscando aqui, ó. Faz a projeção dele aqui, certo? Ela, no caso aqui o ângulo é 26, ó. Faz a projeção dele aqui, ó, né? E faz a projeção dele aqui, certo? Soma com essas projeções que você encontra com A seno de θ, né? Aqui também vai ser a mesma coisa. B cosseno de θ, aqui
B seno de θ, você soma essas duas projeções aqui, ó, certo? E aí você pode usar de Pitágoras aí para você achar o módulo dele, né? Lembrando, ó, só para a gente ter uma noção mais intuitiva da coisa, o objetivo aqui, nessas aulas de introdução, é para você ter uma noção bem intuitiva mesmo, né? E até você está percebendo que eu não estou fazendo tanto exercício, né? Eu não tô usando muito exemplo, mas é isso mesmo, né? Logo, logo eu vou postar um vídeo fazendo um exemplo só disso aqui. Mas agora eu quero que você tenha essa noção intuitiva, né? Que é essencial para entender bem física, certo? Olha lá, você pode até pensar o seguinte, ó, que esse vetor aqui, ó, que é o vetor resultante que dá disso daqui, fazendo o que a gente fez lá no início, ó, o módulo desse vetor C aqui é o mesmo módulo desse vetor aqui, ó. Agora eu vou desenhar, ó, esse vetorzinho aqui, ó. Como eu disse, ó, a soma desses dois vetores aqui, né, eles podem virar, né, e ficar um na bundinha do outro aqui. Aí eu ligo aqui os dois, ó, até ficar os dois aqui, ó. Olha lá. E morre aqui, ó. É o mesmo, certo? De modo que eu posso usar Pitágoras, e aqui 45 graus. Então, moral da história, essa que é a ideia da, é, da composição, dos componentes de vetores, né, no que diz respeito a somar vetores, certo? Fica mais fácil quando você tem vários vetores, quando você não pode usar Pitágoras e, e, e a lei dos cossenos, certo? Então, tomara que tenha ficado claro. Vamos retornar aqui, ó. E aí, já que a gente está falando também de ângulos e tudo mais, né, de vetores, ó, aqui é algo interessante, ó, o produto escalar e o produto vetorial tem tudo a ver com isso. Não tem muito segredo, certo? Do que a gente falou até aqui, o produto escalar e o produto vetorial são os mais tranquilinhos. Veja bem, o produto escalar, por exemplo, ele diz que se eu multiplicar dois vetores, né, na sua forma vetorial mesmo, né, porque eu tenho o símbolozinho aqui, a setinha indicando que é um vetor, para mim conseguir o módulo disso, né, para mim saber o valor numérico disso, dessa multiplicação de dois vetores, né, você tem que pegar o módulo de um vetor, o módulo de outro, né, vezes o cosseno do ângulo entre eles, que eu representei como sendo alfa. O que eu quero dizer? Ó, veja bem. Vou colocar um vetorzinho aqui, ó, para representar o meu vetor A, certo? Olha lá. Porque eu também, ó, eu não falei até agora, mas eu posso também, como você já sabe, eu não preciso ficar colocando um vetor aqui, um vetor lá. Eu posso, por exemplo, colocar outro vetor aqui, ó, que eles tenham a mesma origem comum. Não posso? Olha lá. A origem deles é aqui. Olha lá. Aqui eles não representam necessariamente um deslocamento, isso aqui, geometricamente falando. Mas como eu já vim falando para vocês aqui até agora, né, eu tenho certa liberdade de movimentar meus vetores de posição de modo a eu poder analisar eles matematicamente falando, né, geometricamente falando. Então, assim, eu posso também trazer, por exemplo, se esse vetor está aqui, ó, né, eu posso trazer ele para cá, ó, certo? E ainda por cima, se esse vetor está aqui, ó, eu posso falar, por exemplo, que o vetor resultante dele, ó, a soma, né, no caso, desses dois vetores, olha lá, o círculo não faz vetor resultante. Olha lá, a soma deles é esse vetor aqui, certo? Eu posso migrar esse vetor azul aqui agora para cá, ó, como a gente já tem feito, né? Olha lá. Isso aqui, na verdade, é um método de soma de vetores que se chama método paralelogramo, né? Porque isso aqui foi uma espécie de paralelogramo, ó. Quer ver? Consegui colocar uma linha aqui, ó. Uma espécie de paralelogramo, ó. Isso aqui é uma figura geométrica que se chama paralelogramo, né? Olha lá. Aqui. Essa figura aqui que forma. A gente chama do método paralelogramo para somar vetores também, né? A gente tem esses métodos que eu mostrei para vocês aqui, né? De pôr na bundinha, e bundinha na cabeça, e ao contrário também é verdade. E o método paralelogramo, que é isso aqui, né? Na verdade, a gente já usa ele, quando, por exemplo, quando a gente vai fazer isso aqui, ó, né? Quando a gente tem um vetor aqui, ó. Eu tenho um vetor, por exemplo, aqui, eu vou fazer em cima aqui. Ah, põe as componentes dele, vamos lá. O componente dele aqui no eixo X, no eixo Y, eu engano ao falar. Olha lá, mais ou menos aqui, né? Componente dele no eixo X agora. Mais ou menos aqui, ó. Certo?
Olha lá, isso aqui, na verdade, é uma espécie de paralelogramo, né? É o método paralelogramo, só que no caso aqui vai dar um quadrado, certo? Olha lá. Se eu colocar direitinho, ela aqui não deu certo, eu não coloquei direitinho, né? Mas vamos pensar que está lá na pontinha, lá, aqui deu um quadrado. Só que à medida que os ângulos vão se alterando, né? Aí, como eu já disse aqui no decorrer da aula, né? Isso aqui vai mudando de geometria. Tá, mas além disso, o que eu quero dizer com tudo isso? Ó, vamos lá. Quis mostrar que eu posso colocar os meus vetores onde eu quiser, né? Contanto que isso me ajude matematicamente, que faça sentido, né? Eu tenho dois vetores aqui, ó, que a origem deles são iguais, certo? Eles têm a mesma origem, né? Pode ser a origem do sistema coordenado aqui, pode ser qualquer coisa, certo? E eu tenho um ângulo entre eles. Eles fazem um ângulo aqui, ó. Vamos aqui ver. Certo? Que é o ângulo alfa, né? Esse ângulo alfa aqui. Aí, certo? Agora eu vou chamar esse vetor aqui de B, né? Vou dar nome ali, ó. Os meus vetores para ir dando nome aos bois ali, né? Vetor de A, certo? Porque assim, você tem que pensar assim, o seguinte, ó, quando eu faço, por exemplo, ó, 2 vezes 5, ó, são escalar, certo? Ó lá. Olha lá, vai dar 10, certo? Olha lá, eu faço a multiplicação entre dois números. Né? Aqui eu estou fazendo a multiplicação entre dois vetores, só que você consegue imaginar na sua cabeça assim, o que significa a multiplicação entre dois vetores? Tá? Então, assim, a multiplicação de dois vetores ela vai me dar a projeção que um tem no outro. É basicamente isso. Né? O produto escalar é como se fosse um produto mesmo, né? Mas só que agora aqui no caso entre dois vetores, que me dá a projeção de um no outro. Né? O quanto um tem sombra no outro, entende? Igual a questão que eu falei do sol lá. Lembra que eu coloquei um sol ali e falei as componentes? Aqui é a mesma coisa, a componente de um e outro, você pode pensar. É o quanto um está no outro. Por exemplo, a gente imaginar aqui, ó lá, o produto escalar entre esses dois vetores aqui, ó lá, é A vezes B cosseno de θ. Veja esse termo aqui, ó, só para você ter uma noção. Olha lá, B é cosseno de θ só. O que isso te lembra? B é cosseno de θ. Vamos colocar um eixo coordenado aqui, ó. Ó. Começar ele aqui, aonde começou o nosso sistema coordenado, certo? Suponha que eu vou colocar esse vetor A um pouquinho para cima. Suponha que esse vetor A aqui, ó, ele está um pouquinho em cima aqui do meu eixo. Certo? Não sei se eu vou conseguir. Aí, ó. Não, quer ver? Vou fazer melhor, vou excluir ele. Vou colocar ele aqui de novo. Olha lá. Não, fica azul. Aí, ó. Olha lá, certo? Suponha que esse meu vetor A está em cima, né? Desse meu eixo coordenado aqui. É o eixo Y aqui, né? E o eixo X aqui. Certo? Agora, para pensar uma coisa aqui, ó. Esse B cosseno de alfa aqui, ó lá, ele não é a projeção aqui, ó. Né? Essa sombra aqui, vamos supor que tem uma linha imaginária aqui, ó. Não, quero pôr uma linha mesmo. Olha lá. Ele não é a sombra aqui no eixo A, mas que também, né, tem a ver com, se você for relembrar, ó, cosseno de alfa. Opa. Olha lá, é igual ao cateto adjacente, certo? Olha lá, que no caso aqui é a projeção de A em B, não de B em A, que eu vou colocar aqui, tá? Vou colocar BA, né? Sobre a minha hipotenusa, né? Que é o módulo de B. Então você perceba, ó, que se eu jogar esse B para cá, certo? Olha lá. O que eu vou ter, ó? Tá entendendo? Então a projeção de B em A, aqui em cima, né? Ou de B nesse eixo aqui que eu estabeleci, né? É B cosseno de θ. Então, na verdade, o que você está fazendo? Você está fazendo, então, a multiplicação entre o vetor A vezes a projeção, né, que o vetor B tem nele. Né? A sombra que o vetor B tem nele. Certo? Então, isso é o produto escalar. Né? Você poderia também mudar isso daqui. Né? Poderia colocar o B aqui. Olha lá. E o A aqui, que você teria a mesma lógica. Aí você muda aqui, ó. Põe um A aqui, ó. Certo? Opa. E põe o B aqui embaixo.
Opa, aqui, ó. Certo? É a mesma lógica, né? Então é a projeção que um tem no outro aqui, certo? O quanto de um está no outro, o quanto de uma sombra está na outra, certo? Ah, Matheus, mas e o produto vetorial? O produto vetorial é simples também. Vamos imaginar que eu coloque dois vetores aqui de novo, ó. Eles nascem na mesma origem, certo? Aqui, ó. Certo? E de novo, eles têm um ângulo entre si, ok? Um ângulo alfa. Vou colocar aqui, olha lá. Um ângulo alfa aqui, certo? Esse aqui é uma vetor A de novo, não tem muito segredo. Certo? Esse aqui é o vetor B. É quase a mesma coisa, só que aqui o produto escalar, você precisa de um pouquinho mais de teoria para entender de fato o que ele significa. Né? Porque assim, a depender do contexto em que ele é usado, ele me dá o significado do que ele é, né? Do que é o resultado disso. Né? No produto escalar a gente viu que é a projeção que um tem no outro. Né? Como se fosse aqui eu projetar um no eixo do outro, entendeu? Como eu mostrei aqui. Mas o produto vetorial ele depende do contexto que está inserido. Mas o que eu posso dizer para vocês aqui agora é que o resultado dele vai ser um vetor perpendicular. Ó, veja bem, vai ser um vetor perpendicular, tá? Vou representar aqui de vermelho a esses dois. Um vetor que sobe aqui para cima aqui nas três dimensões, né? Que é um vetor C, que é exatamente esse vetor aqui. Daqui você já percebe um fato interessante também, ó, que você não pode esquecer. No produto vetorial, né, rebobina tudo. No produto vetorial, você tem como resultado um vetor, certo? Olha lá o vetorzinho aqui, tá? No produto escalar, você tem como resultado um valor escalar. Você tem como resultado uma projeção, uma sombrinha, um número. Um escalar é número, né? Um vetor é um vetor, certo? Vou até ajudar vocês aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, uma seta única aqui, certo? Dá o Shift D aqui. Olha lá, R em Y. E agora R em Z. Veja bem, ó. No caso aqui, ó, esses dois vetores que eu coloquei aqui embaixo são os vetores que eu representei lá, ó. Aqui, são os vetores que eu representei aqui tendo um ângulo entre si, né? Que são os vetores que estão no plano, né, dos meus eixos coordenados aqui. Olha lá. Se eu for olhar de cima, eu veria assim, olha lá, esses vetores nos eixos coordenados. E o meu vetor resultante, ó, desse produto escalar é um vetor que sobe para cima dos dois, assim, fazendo um ângulo de 90 graus em relação a cada um deles, ó. Então, o significado dele, né, tem a ver com o contexto em que ele está inserido. Mas isso que é o produto vetorial, certo? O produto vetorial me volta um vetor e um vetor perpendicular a esses outros dois. É importante, em física isso tem um significado, né, em muitas aplicações. Mas por enquanto o que você precisa entender é isso daí. Ó, e é muito importante, ó, mais importante ainda que a gente vai ver logo logo, que é o produto escalar. Né? A gente usa o produto escalar, por exemplo, para representar trabalho, certo? Que a gente vê muito agora, vai ver muito agora aí para frente na física 1, né? Que trabalho ele é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre eles. Né? Veja bem, e se você for parar para pensar, ó, a força ela é um vetor, certo? Não esqueça disso, a força ela é um vetor. A força, para a gente representar a força, a gente precisa, acima de tudo, dar um sentido para ela, uma direção para ela e um módulo, intensidade. Né? O deslocamento nem se fala, a gente já falou. Né? Então isso aqui, ó, ela é basicamente o produto escalar, certo? Não tem erro. Ok? Que no caso é aí, no caso, a projeção de um vetor no outro. Ok? Então aqui por enquanto é isso, certo? A gente termina a aula de introdução à física aqui. Né? Nas próximas aulas a gente já vai ver cinemática. Né? A gente já vai pegar mais firme nos exercícios. Né? Vou deixar algumas listas de exercícios para vocês depois aqui desses vídeos, certo? E vou fazer uma aula também de exercício. Né? E vamos entrar já agora em cinemática. Tomara que eu tenha ajudado
vocês aí, né, um pouco com essa aula aí, né? Foi um pouquinho longa, né? Mas acredito que valeu a pena, né? Bons estudos, se cuidem e até outra hora.